Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Embalahem Ben Israel, estamos retornando com as nossas leituras diárias e hoje, primeiro dia da semana, estamos iniciando a leitura da 18ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Hoje iniciamos a leitura da 18ª porção, que é a Parashá Mitzpatim. Parashá Mitzpatim, cujo significado é leis. Então, nesta Parashá, nós estaremos estudando as leis, algumas das leis dos mandamentos, tanto concernente a Deus, como também concernente aos homens. E eu quero aqui então dar as boas-vindas a todos que estão conectados e têm se conectado conosco diariamente, no estudo de nossa bendita Torá. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim, todos os nossos amigos e internautas, e você que está conhecendo a nossa comunidade, primeira vez que está se conectando através do nosso canal. Nós somos a comunidade Sinagoga Anussim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Se você deseja conhecer a nossa comunidade, entre em contato conosco através dos nossos canais ou pelo telefone da comunidade, código 48 999 23 13 58. Então, hoje, primeiro dia, primeira aliá da Parashá Mitzpatim. A leitura está no capítulo 21 de Shemot, do verso 1 até o passuque 19. Hoje estamos no dia 8 do mês de fevereiro do ano de 2026 e estamos no dia 21 do mês de Shevat, do ano de 5.786. E a você que hoje está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, muitos anos de vida, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura, capítulo 21 de Êxodo, Shemot, verso 1 ao passuque 19. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hami, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha-torah. E o Eterno disse: essas são as leis que colocarás diante do povo. Quando comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, e no 7º sairá livre, sem proventos. Se ele foi adquirido sozinho, sozinho sairá, liberto. Se ele veio com a esposa, ela sairá livre com ele. Se o seu amo lhe prover uma esposa, e ela der à luz filhos ou filhas, a mulher e os filhos permanecerão com o amo, e o escravo sairá liberto sozinho. E se o escravo disser que não quer sair livre, pois gosta de seu amo, de sua esposa e de seus filhos, os juízes o aproximarão de uma porta ou de um umbral, e o seu amo perfurará sua orelha com a sovela, e ele será seu servo para sempre. E se um homem vender sua filha como escrava, ela não sairá do mesmo modo como saem os servos. E se o amo não a desposar ou não a redimir, não poderá vendê-la a um outro estranho. Se o filho do amo a desposar, o amo a trará como a uma filha. Se o amo desposar, mas uma outra escrava a interior, não poderá ver prejudicado seu
alimento, sua vestimenta e o tempo que lhe dedica o amo para relações matrimoniais, pois caso contrário, ela será libertada sem proventos. E aquele que ferir um homem e o matar será morto. E se matou sem querer, pois Deus o destinou para isso, haverá um lugar para onde se refugiará. E se matou propositadamente, com astúcia, até de meu altar poderás levá-lo para matar. E quem machucar seu pai ou sua mãe será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. E quem sequestrar um homem e o vender será morto. E quando dois homens brigarem e um ferir ao outro com uma pedra ou com um punho, e este não morrer, mas ficar de cama, caso consiga se levantar e andar, sem apoio, o que feriu não será morto, mas terá que indenizá-lo pelo tempo inativo e pagar pelo tratamento submetido. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayu lana betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Iniciamos então a leitura e comentários da Parashá, que também vamos estar estudando no próximo Shabat, que é a Parashá Mitzpatim, cujo seu significado é leis. Bem, quando nós falamos da Parashá Mitzpatim, que fala sobre leis, e nós abordamos aqui alguns mandamentos, nós podemos pensar que as escrituras, a Torá, esteja, de certa forma, desalinhada, né? Porque o livro de Vaikra, o livro de Levítico, ele fala também das mitzvot, dos mandamentos. Na verdade, o livro de Vaikra, Levítico, é quem trata sobre as leis. E aqui, então, nós encontramos nessa 11ª porção a Parashá Mitzpatim, que vai falar sobre mandamentos. Então, o que nós podemos entender é que os mandamentos, eles sempre foram observados pelo povo, né? Desde o seu princípio. Na semana passada, na Parashá que nós estudamos, nós também comentamos a respeito dos 10 pronunciamentos, né? Então, segundo os nossos sábios, os 10 mandamentos são as leis básicas, todas as demais são seus complementos, né? Então, as mitzvot básicas, os mandamentos básicos, são os 10 pronunciamentos, 10 mandamentos. Esse é o básico, né? Para qualquer judeu. Crer que ele é um, que não há outro Deus, que não há outro Redentor, que não há outro Salvador, não adorar ídolos, né? Não deixar-se levar pela idolatria, porque a idolatria de fato não é só uma imagem, né? A pessoa pode ter qualquer coisa que ele venha se idolatrar, né? O dinheiro pode ser uma idolatria para a pessoa, né? Então, a pessoa não pode deixar se levar pela idolatria, né? Idolatrar uma pessoa, né? Não pode. Todos os seres humanos são iguais, né? Isso acontecia na época dos faraós. Eles se consideravam como Deus, né? Então, o mandamento
também fala de honrar o pai, que é o mandamento básico do judeu, é honrar os seus pais. O mandamento básico de guardar o Shabat, né? E assim sucessivamente, de não poder matar, não poder roubar, não cobiçar. Esses são os 10 pronunciamentos que são os mandamentos básicos, segundo nossos sábios, de todo o judeu. Então, além dos demais mandamentos, nós temos que ter esses 10 mandamentos, eles têm que estar em prática. Ele tem que estar em prática. Caso contrário, como que nós vamos dizer que somos um judeu, né? Se nós não cumprimos nem os básicos, nem aquilo que é básico? Quanto mais, então, os demais, que são os mandamentos complementares na vida de cada judeu. Por exemplo, as festividades, né, a cacherização e, enfim, esses mandamentos que nós lemos aqui na Parashá Mitzpatim, dessa primeira aliá, que está relacionado ao escravo, está relacionado aqui aos pais, ao sequestro, né? A agressão. Então, alguns desses mandamentos, ou podemos dizer aqui, o mandamento que fala sobre a questão dos escravos, embora não da mesma forma como era antigamente, né? Na época do templo, a pessoa que vai ter um servo, uma pessoa que vai prestar serviço para ele, tem que cuidar para cumprir com os mandamentos, com que a lei diz, tanto a lei divina como a lei do país, que vai dizer como cada pessoa que presta serviço, nesse caso um trabalhador, como ele deve ser remunerado, como ele deve ser atendido. Então tem que seguir tanto a lei do homem como também a lei de Deus. Então a lei do Eterno determinava que um servo, ele tinha todos os seus direitos. Ele tinha direitos. Um escravo hebreu tinha os seus direitos. Então foi o que nós lemos aqui. Se ele chegasse na casa do seu amo sozinho, era uma coisa. Se ele chegasse casado, trouxesse a esposa e filhos, quando ele fosse embora, levaria sua esposa e os seus filhos. Caso ele entrasse solteiro e o seu senhor lhe desse uma esposa e ele tivesse filho, ficaria com o seu senhor, a esposa e os filhos. E se ele desejasse ficar, também podia ficar. Então, essas leis regiam para aquele tempo. Hoje, elas regem, elas continuam, né? Mas com uma outra legislação. Então, é muito importante nós observarmos os mandamentos. Agora, em relação, por exemplo, aqui ao homicida, né? Hoje, a gente sabe, já comentamos a respeito disso, que existe realmente uma grande pressão dentro do parlamento, do governo de Israel, para que seja adotada a pena de morte. Então, Israel hoje acaba, essa lei não é observada, mas na época até do templo, a lei determinava que um homicida era morto. Aquele que matasse de forma premeditada morria. Quando era um acidente, tinha outra forma. Agora, o homicida, no caso aqui, o sequestrador, também morria. Então, ele era morto. Então, é muito importante nós entendermos que quando nós lemos a Torá, nós estamos envolvidos dentro desta lei.
nós estamos envolvidos dentro desta lei. A lei que nos rege é essa, espiritualmente e também dentro das nossas atitudes, mesmo que elas vá de encontro ou não vá de encontro com as leis do nosso país. Então, aqui no Brasil, a lei, ela tem a Constituição Nacional, ela determina cada caso de uma maneira. Né? Então, agora, o que a Torá fala, e é isso ainda nós vamos estar comentando, né? Principalmente a respeito aí dos animais, que inclusive o Brasil teve uma situação recentemente. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição em relação ao animal, como ele deve ser tratado. Então, ainda que embora que o Brasil tenha já suas leis, né, mas às vezes ela falha, mas nós temos que realmente levar em conta aquilo que a Torá, ela determina. Né? Não pode maltratar um animal e não permitir que ninguém maltrate um animal. Então, nós não podemos esquecer que o que rege a nossa vida é a Torá, embora, claro, temos deveres e obrigações para com a nossa Constituição. Mas de maneira que, às vezes, as leis da nossa Constituição não vão de acordo com a Torá. E aí nós vimos o quê? Sofrimento. Né? Pessoas que acabam sofrendo e mortes e mortes e mortes e mortes, pessoas morrendo, mulheres morrem. Eu agora já perdi até a estatística que tem sido mostrado, que parece que, sei lá, se a cada 5 minutos ou a cada 10 minutos se mata uma mulher neste país. Morre uma mulher de forma agressiva na mão do marido, na mão do companheiro. Né? Então, e o que a lei determina? A lei determina que ele vai para a cadeia e pronto. Mas qual é a nossa opinião? A nossa opinião é o que a Torá fala. É um homicida, deveria morrer. Ah, mas coitado, ele vai morrer. Mas não tem que ter misericórdia, não, do homicida, do estuprador, do pedófilo, de quem mais aqui? Do sequestrador. Esse não tem que ter misericórdia, porque ele tirou a vida de uma pessoa. Então, se a lei do nosso país não é de acordo com a Torá, nós não vamos também fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o nosso conceito qual é o nosso conceito? É aquilo que a Torá diz. Ah, é um homicida, tirou a vida de um inocente. Qual é o nosso conceito? Ele deve morrer, simples assim. Ele tem que ser morto. Ele deveria morrer. Agora, a lei diz que não. Então, agora nós não podemos, eu não concordo, eu particularmente não vou concordar com isso. Porque a Torá diz que o homicida deve morrer. Que o sequestrador, que é pego, também tem que morrer. E aí? Ah, mas a lei não permite. Então, a gente segue a lei, mas o que prevalece para nós é o que a Torá nos fala. Então, os 10 mandamentos são as leis básicas. Então, eu tenho que guardar o Shabat, eu não posso matar, eu não posso roubar, não posso adulterar, não posso cobiçar, tenho que honrar o pai e a mãe, tenho que guardar o Shabat, não posso adorar mais de escultura, não posso ter outro Deus além do Eterno. Não. E isso é o básico para cada judeu. Agora, as leis complementares, elas vão acontecendo no dia a dia, que são as festividades e todos os demais mandamentos. Ok? Ficamos por aqui na leitura da primeira aliada para Mishpatim. Desejamos a todos um ótimo dia, um bom início de semana, um Shavuot Tov a todos, que Hashem os abençoe grandemente, que seja uma semana repleta de grandes conquistas e realizações. Lembrando que nós estamos nos aproximando da nossa festa de Purim, que vai ser no dia 13 de Adar,
E pelo calendário gregoriano, ao pôr do sol do dia 2 de março. Olha, hoje é dia, nós como falamos aqui, dia 8, né? Hoje é dia 8 de fevereiro. Então nós temos menos de um mês para nos prepararmos para a festividade de Purim. A festividade de Purim, ok? Então, vamos nos preparar. Quem faz a fantasia em casa, faça a sua fantasia. Quem tem que alugar, já procure e alugue a sua fantasia, porque a fantasia é uma das mitzvot da celebração de nossa festividade. E no outro mês, passando o mês de Adar, nós iniciamos o primeiro mês do calendário religioso, que é o mês de Nissan. E o que nós celebramos em Nissan? Pêssar. Então, nós terminamos a festividade de Purim e já também nos preparativos aí para a próxima festa, que é Pêssar. Essa contém mais mandamentos. Essa tem que ter vinho próprio para Pêssar, tem que comprar as matzá, enfim. Vamos nos preparar, porque o tempo passa muito rápido, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal e seja um mantenedor de nossa comunidade. Shalom a todos e Shalom Lekulam, Shavuot Tov. Shalom.